Vídeo 2, respondendo perguntas sobre cinema. Eu tô fazendo essa brincadeira, né? Então todos os comentários de um vídeo eu respondo no outro. Se tiver alguma pergunta, deixa aí que eu vou fazer um terceiro e aí eu respondo sua pergunta. Sem enrolação, primeira pergunta: o que é um furo de roteiro e dê um exemplo. Furo de roteiro nada mais é quando um filme não respeita a sua ordem interna. Um exemplo, quando Sullivan no Monstros S.A. entra dentro de uma porta e a porta quebra e ele sai em outra porta, e tá um furo de roteiro. Porque o filme inteiro estabelece que quando você entra numa porta e a porta se quebra, você não tem mais acesso. É assim que eles resolvem um problema com o vilão e é assim que cria o problema lá com a Boo. Então ele entrar numa porta e sair em outra não faz sentido. Porque hoje em dia ninguém aposta mais em musicais. Isso tem a ver com a tendência do interesse do público. Existe uma pesquisa que faz esse levantamento e as produtoras abrem mão de certos gêneros, tá? Isso aconteceu com faroeste, comédia romântica e o musical. É provável que em algum momento volte. O que eu acho da Globo Filmes? Gente, a Globo Filmes é uma produtora que no mesmo ano ela fez Cidade de Deus e Xuxa e os Duendes 2 no Caminho das Fadas, com a Débora Seco e Ana Maria Braga. Vocês estão me entendendo? Aí depois, Cidade dos Homens, Saneamento Básico, O Paió e Os Porra Louquinhas. Xuxa, Um Sonho de Menina. Tropa de Elite 2, Ônibus 174, O Filme da Minha Vida, Cilada.com. O Namorado pra Minha Mulher. Essa produtora não tem sentido, vocês me entendem? De uns tempos pra cá ela tá lançando média de 25, 30 filmes por ano e às vezes um se salva. Não dá pra confiar na Globo Filmes, não é um selo de qualidade de forma alguma. O que eu acho dos filmes do Jack Chan? Cara, eu acho o Jack Chan um marco. Ele mudou o cinema de ação tão expressivamente quanto o Duro de Matar. Eu tenho saudade desses filmes honestos, sabe? Que a ação não é uma coisa gigantesca, o fim do mundo, tá? Police Story, tá? Por exemplo, é um filmaço de ação que é um dos melhores que eu já vi. Se eu já vi algum filme do Kar Wai, só O Amor à Flor da Pele. Eu tenho que ver mais dele. O que mais importa no resultado final de um filme? O roteiro ou a direção? Olha, o cinema é a arte de como se contar uma história, por isso a direção importa mais. É muito fácil um diretor estragar um bom roteiro. Falou mal da A24, finalmente alguém mandando a real. É isso, pra mim a A24, o único filme que eu gostei de verdade foi o filme do Val Kilmer. Pergunta do Filipe, qual filme ruim que eu mais gosto? Eu acho que o Over the Top, né, o campeão dos campeões do Stallone, é um filme que eu gosto e é difícil defender. Se eu fosse mandado para outra dimensão e pudesse levar só 5 filmes: Barry Lyndon, Lawrence da Arábia, Amadeus, Titanic e o Baraka para apresentar o planeta Terra para o pessoal da outra dimensão. Parasita ter ganhado o Oscar foi uma resposta da academia a uma nova tendência. Eu falei disso no vídeo do Mágico. Aquele Oscar foi uma cortina de fumaça, nada mais do que isso. Já estava ficando muito feio eles ignorar tanto o estrangeiro. Com essa tendência do público, né, exigir essa questão da representatividade, dar o Oscar para Parasita foi eles garantir pelo menos 6 anos de paz. Basta colocar na premiação um mexicano, um coreano ali e pronto. A gente é legal, a gente é justo. Apesar que nesse último Oscar nem isso teve mais, né? Daqui a pouco eles acham outro Parasita para dar o Oscar. A Morte de Pé de Carona continua sendo bom. Eu revi ele recentemente, ele continua sendo bom, não envelheceu muito, mas tem umas coisinhas ali no roteiro bem chato. Qual a melhor adaptação dos Miseráveis? Eu vou ser sincero, eu não vi nenhuma, tá me faltando isso. O meu filme favorito do Woody Allen, olha, eu gosto mais do Manhattan do que do Annie Hall, por exemplo. Mas eu gosto muito dos filmes do Woody Allen quando ele não atua nos filmes. Ele é meio shakespeariano, sabe? Em Sonhos de Cassandra, o Match Point, Roda Gigante. Até o Meia-Noite em Paris eu acho bem legal. O meu filme favorito do cinema mudo. Olha, eu que trabalho com história do cinema, eu entendo muito bem qual é a importância dessa era do cinema. Mas sendo 100% sincero, não tem muito filme mudo que eu gosto de verdade. Aquele filme que eu coloco, eu assisto e gosto. Então, Caligari, Metrópolis, Paixão de Joana d'Arc são filmes excelentes, mas não filmes que me pegam. O único que eu gosto de assistir é o Carlito nas Trincheiras. Top 5 atrizes. Vamos lá. Katharine Hepburn, a Ingrid Bergman, que não tem jeito. Agora, pelo coração, a Sissy Spacek, porque se ela tá no filme eu assisto. A Meryl Streep não precisa nem justificar o porquê, né? E a Vivian Leigh é muito boa, não tem jeito. Agora, a melhor da atualidade, eu acho pra mim a Emma Stone. Relacionada a Ennio Morricone, né, que teve tantas composições e foi esnobado pelo Oscar a vida inteira. Fala sobre os talentos subestimados de Hollywood. Olha, o que não falta é talento subestimado no Oscar.
Pra você ter uma ideia, Ralph Fiennes, Edward Norton, Harrison Ford, o Chaplin, Ed Harris, o Jake Gyllenhaal, até, gente, o Kirk Douglas nunca ganhou um Oscar, Harvey Keitel nunca ganhou um Oscar, nem o Gene Kelly, olha o Gene Kelly, não ganhou, mas o pior de tudo pra mim é o Peter O'Toole, ele não ganhou um Oscar, gente. E ó, não conta o honorário, tá? Porque o Oscar honorário é quando fica feio, aí eles, vamos dar um prêmio pra esse cara só pra falar que não deu. Mas olha, pra mim, na minha opinião, o Oscar nunca foi um sinônimo de esnobação de Hollywood. Porque todos esses artistas têm o prestígio e reconhecimento que merece, tá? Então, pra mim, esnobamento, não sei lá, de verdade, pra mim, é o William Hurt, por exemplo. Porque ninguém sabe quem ele é, ninguém lembra dele, ele morreu esse ano, nem virou notícia. Qual é a minha opinião sobre a filmografia do Tarkovsky? É assustadoramente bom, assim. Eu tenho até medo de acabar de assistir, tá faltando a Infância de Ivan. Faz uns 5 anos que eu tô segurando a Infância de Ivan com dó de acabar de ver a filmografia do Tarkovsky. De novo, essa pergunta sobre Scorsese, né? Olha, eu acho que a Marvel faz cinema, só que é um cinema muito ruim. É um cinema de arquibancada que você assiste, aí é uma porcaria, você percebe que é uma bosta, mas as cenas pós-créditos te faz esquecer e agora você tá discutindo sobre o próximo filme. Eu não suporto mais filmes da Marvel, tá? Agora a pergunta mais complexa, deixei ela pro final, eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas vou responder brevemente. Em geral, tá? Público e críticos nunca entrou em um acordo sobre a qualidade de certas obras. Por que que isso acontece? É porque o estudo de cinema não é científico? Falar sobre o estudo da narratologia, você precisa separar a opinião da técnica. Um livro pode ser muito bem escrito e você não gostar, tudo bem. Mas o problema é que pouquíssimas pessoas levam o estudo da narratologia a sério. E isso está muito relacionado com aquela bobagem, aquele ditado popular de que opinião não se discute. Quando na verdade a própria opinião pode ser analisada cientificamente e entendida. A gente consegue entender, por exemplo, por que uma criança de 10 anos de idade não se interessou pelo Desafio das Águias. Porque a narratologia em geral, incluindo livro, teatro e tudo, ela está muito ligada com identificação. Então ela pode ser muito boa, mas se não há identificação do público, existe a indiferença. E com a indiferença é muito difícil gostar de um certo filme. E se a identificação existe, é muito fácil gostar. Por exemplo, uma pessoa que viveu um romance parecido com La La Land pode se emocionar com muita mais facilidade no final. Alguém que teve um problema com Alzheimer na família vai ficar muito tocada com Meu Pai. E no mesmo ritmo, uma pessoa que teve um padrasto abusivo, alguém que ela não gostava, que assistia muito faroeste, pode ter um ranço de faroeste. Em geral, o estudo ele entra em colapso porque as pessoas misturam esses dois estudos. Mistura o técnico e o pessoal. Você pode não suportar filme de ação e compreender a importância do Duro de Matar. E também no mesmo comentário existe a pergunta do porquê eu acho Lawrence da Arábia um pico no cinema. Eu vou usar essa resposta para exemplificar o anterior. Quando eu digo que Lawrence da Arábia é um dos maiores filmes da história, não há discussão sobre isso, porque existe a proporção. Porque pela proporção, tempo de rodagem, a quantidade de subtrama em um só filme é muito raro. Se a gente for analisar tecnicamente esse filme, não há dúvida. É tudo de muito bom gosto, a trilha, a atuação, a história, a montagem, mas isso não impede alguém de achar Lawrence da Arábia um porre. E essa opinião ela pode estar relacionada à maturidade da pessoa, ou à idade, ou à dedicação, ou o gosto mesmo. Também depende muito da forma que foi assistido, por exemplo. Se alguém coloca Lawrence da Arábia num domingo no almoço, provavelmente ninguém vai assistir até o final. E tudo isso junta com a identificação e por aí vai. Resumindo, tá? Esse estudo ele é científico, sim, dá para identificar qualidades e não qualidades dentro de uma obra, assim como a gente também consegue analisar o porquê uma pessoa gostou ou não gostou de uma obra. São estudos diferentes, né? Mas essa pergunta, essa resposta, ela rende um vídeo completo. Eu acho que eu vou fazer um vídeo maior só sobre isso. Enfim, chegamos no final desse segundo vídeo de respostas. Se tiver alguma pergunta, deixa aí nos comentários que eu faço o terceiro em breve. Então até o próximo e tchau!